Olá pessoal, sou o professor Ronaldo Carvalho. Estamos fazendo aqui o nosso curso de mecânica, falando de estática do corpo e vamos falar agora sobre o item momento. Sempre que falarmos de momento, a gente tem que considerar que a gente está falando de um momento, de uma força em relação a um ponto ou eixo. Então, a gente vai ter uma força F, e vai calcular o momento dessa força em relação a um ponto O. Tá certo? Como é que é calculado então este momento da força F em relação ao ponto O? Eu vou multiplicar a força pela distância que essa força tem até o ponto. Então, o momento vai ser sempre força vezes distância. E ela vai ter um sentido. Nesse caso aqui, o nosso momento vai ficar... Tudo bem, vai continuar. Nesse caso aqui, o momento vai ficar horário. Né? Mas ele pode ser também anti-horário. Esse é o sentido, então, do nosso momento. E se quisermos somar a ação de várias forças, um momento de várias forças em relação a um ponto, nós usamos o teorema do Varignon, que vai falar do momento resultante de várias forças concorrentes. Como é que a gente calcula esse momento resultante? Vai ser a soma dos momentos das várias forças aplicadas sobre esse ponto. Tá bem? Então vamos falar agora sobre o binário. O que significa um binário? É um sistema de duas forças paralelas com mesma intensidade sentidos opostos. Então vamos construir aqui um binário, ó, gente. Eu tenho duas forças paralelas, força F, em sentidos opostos, tá? E o momento, então, desse binário, o momento do binário vai ser o valor da força F multiplicada pela distância entre as forças paralelas. Nesse caso aqui, é horário. Mas pode ser também, se as forças estiverem no outro sentido, ou anti-horário, eu tenho sempre os dois sentidos para definir
o meu momento do binário. E se eu tiver binários equivalentes, quer dizer os binários equivalentes quer dizer que eu vou ter o mesmo momento. Tá certo? E uma outra coisinha que eu queria falar para vocês é sobre a transferência de força. O que eu preciso fazer para transferir uma força que está aplicada num ponto para um outro ponto? Então, se eu quiser fazer, essa força F aqui, que está aplicada no ponto A, se eu quiser fazer a transferência da força F para o ponto B, que está a uma distância D lá do ponto A. Tudo bem, eu mudo o ponto de aplicação, só que vai junto o momento. Então podemos pegar aqui, colocar aqui o ponto B e a força F. Certo? Só que eu tenho que ir junto o momento que a força F causa em relação ao ponto B. Eu tenho que levar junto esse momento aqui, que é a força F, vezes a distância entre o ponto A e o ponto B. Tá? Então, esses dois sistemas aqui são equivalentes. Certo? Então, era isso aí que eu queria falar para vocês sobre o momento de uma força.